Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de maio, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 23 ao capítulo 25. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de Joás, que ele é ungido rei de Judá. Estamos falando de Reino Sul, né? Capital Jerusalém, a grande cidade do rei Davi. Pois bem, no 7º ano de Joiada, se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaias, e Elisafate, que era filho de Zicre. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças da família de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guarda na porta. A outra parte estará na casa do rei. E a outra parte, à porta do fundamento. E todo o povo estará no pátio da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, para ministrarem. Esses entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um com armas na mão. E qualquer que entrar na casa seja morto. E estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um dos seus homens, tanto os que entravam quanto saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem lanças, pavês e escudos, que havia sido do rei Davi e que estava na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um com arma na mão, desde o lado direito da casa do real até o lado esquerdo, até o altar, até o templo, para rodear o rei. Então o rei estava muito bem seguro, né? Lembrando aqui que a sua avó matou todos os descendentes, né? Então estamos falando aqui de um rei que foi poupado a vida, mas ninguém sabia dele, né? Principalmente a sua avó Atalia, que era a mãe do seu pai, que tratou de matar todo mundo que poderia herdar o trono de Acasias, né? Ela usurpou o trono do próprio filho. Mas os dias dela está contado. Pois bem, ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava. Onde? Casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna da entrada. Os capitães e os que tocavam a trombeta junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores, os instrumentos, todos os vestidos, né? E Atalia faz o quê? Rasga suas vestes e grita: traição, traição, isso mesmo. Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam a tropa e disse: fazei-a sair, pois entre as fileiras, e se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela e foram pelo caminho da estrada dos cavalos, foi à casa do rei onde a mataram. E aí Joiada faz uma aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles povo do Senhor. E então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal, derribaram ela, despedaçaram os altares, as imagens,
Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares, entregou Joiada, superintendência da casa do Senhor, nas mãos do sacerdote e do levita, a quem Davi designara para encargo da casa do Senhor. E aí colocou porteiros na porta da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém de que qualquer forma fosse este imundo. Tomou o capitão de 100, os nobres, governadores, ou seja, juntou todo o povo. Todos estes conduziram à casa do Senhor o rei, passaram pela porta superior para a casa do rei, assentando-se o rei no trono do reino. E alegrou-se todo o povo, gente. E o texto fala que a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia à espada. Então, essa vovó aqui era o terror, né? Mas morreu ela e nós estamos agora com Joás, que tinha 7 anos de idade quando ele começou a reinar. E ele teve um grande mentor na vida dele, que você já vai saber aqui, né, no nosso contexto, quem é. O sacerdote Joiada. Ele foi um grande homem de Deus nessa época. Ele comandou Israel e ele guardou o rei com muita sabedoria, conduziu todos ali em meio ao caos do governo, né, que estava sendo exercida por Atalia. Então, Joiada, ele faz ali um trabalho de não só guardar a vida do rei em segredo, mas também aliar todo o povo de Judá para que no momento certo eles pudessem trazer o rei em segurança para que este assumisse o trono. Então, o nome da mãe dele era Zíbia, né, de Betesda, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor em todos os dias do sacerdote Joiada. Então, o sacerdote Joiada foi alguém que comandou ali o reinado, foi traçando os caminhos, conduzindo o rei Joás, que era muito jovem, né, sendo seu mentor. Não só você vê uma figura de autoridade espiritual, mas também uma figura que teve o seu papel importantíssimo no reinado. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu o sacerdote, o levita, e disse: sai pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparares a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vos apressai-vos nisso. Porém, os levitas não se apressaram. Estava meio acomodado esses levitas. E mandou chamar o rei Joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste que os levitas que trouxesse de Judá e de Jerusalém e o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Esse imposto foi instituído por Moisés lá em Êxodo 30, do 11 ao 16, você vai ver isso, que era justamente para essa manutenção, né, da casa de Deus. E aí, porque o que tinha acontecido? Atalia e os filhos dela, os aliados dela, destruíram, arruinaram a casa de Deus, usaram as coisas sagradas da casa em serviço dos balaíns. Olha só, não só fizeram toda a barbaridade que fizeram, mas usaram os utensílios sagrados para outros deuses. Deu o rei ordem para que fizesse um cofre e pusesse do lado de fora da porta da casa do Senhor. Publicou em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto que era devido, né, instituído por Moisés. E todos os príncipes, todo o povo se alegrou e trouxeram o imposto, lançaram no cofre até acabar a obra. E quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo que havia muito dinheiro vindo do escrivão e do rei, do comissário, do sumo sacerdote, esvaziavam, tomavam e levavam de novo o cofre lá, né, a urna,
para o mesmo lugar para que o povo continuasse. Assim faziam dia após dia, iam ajuntando dinheiro em abundância, no qual o rei Joiada dava aos que dirigiam a obra e tinha o seu cargo na casa do Senhor, né? Eles contrataram pedreiros, carpinteiros, tudo para restaurarem a casa do Senhor, né? E até homens especialistas que trabalhavam com ferro, com bronze, para fazerem os reparos necessários. E aí nós vamos ver que os que tinham o encargo da obra trabalhavam na reparação, eles tinham bom êxito. E eles restauraram a casa do Senhor, o seu próprio estado, e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei Joiada o resto do dinheiro de que se fizera utensílios para a casa do Senhor, né? E aí o texto fala que Joiada envelheceu, morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos, quando Joiada morreu, né? Então, grande figura foi esse sacerdote Joiada. Vão sepultar ele na cidade de Davi, né? Juntamente com os reis, porque tinha feito bem a Israel para com Deus e para com sua casa. E depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, e serviram a postes ídolos. E esta sua culpa veio grande ira, né, sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhe enviou profetas para reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra ele, mas eles não deram ouvido. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz o Senhor, por que transgrediste o mandamento do Senhor? Desse modo não prosperarás, porque deixastes o Senhor, ele também vos deixará. Conspiraram contra ele, sabe o que fizeram com o filho de Joiada? Apedrejaram a mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Então você percebe que o homem, quando se distancia de Deus, ele é capaz de atrocidade, né? Nem mesmo em respeito à Joiada, que foi o seu grande mentor, um homem que conduziu não só o rei, mas todo Israel, né, de volta aos seus princípios. Pois bem, o filho dele vai ser morto pelo próprio rei por denunciar as trevas que ele estava, né? Assim o rei Joás não se lembrou da benevolência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, após expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. E antes de se findar o ano, surgiu contra Joás o exército sírio. E aí nós vamos ver que destruiu dentre o povo todos os príncipes cujos despojos remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com pouco homem, contudo o Senhor lhe permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram ao Senhor, o Deus dos seus pais. Assim, executaram os sírios o juízo de Deus contra Joás. E vai ter conspiração contra Joás, né? Ele vai, os sírios vão se retirar dele, ele vai ficar terrivelmente enfermo e vão conspirar contra ele e os seus servos por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. Os próprios servos dele vão conspirar contra ele, vão ferir, né, no seu leito, e ele vai morrer. Vão sepultar ele na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Foram estes os que conspiraram: Zabade, filho de Simeate, o amonita, e Jeozabade, filho de Sinri. Quanto aos filhos e a numerosas sentenças proferidas contra ele,
e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis, e em seu lugar reinou Amazias, o seu filho. E o reinado de Amazias, ele era da idade de 25 anos, quando ele começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, né, que era a capital. A sua mãe se chamava Jeoadã, e ela era de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinha assassinado o rei, seu pai. Vingança, né? Porém, os filhos dele não matou, mas fez segundo o que está escrito na lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: aos pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa do pai. Então, essa regra, esse mandamento, né, esse princípio, essa lei está em Deuteronômio 24:16. Amazias vai congregar Judá e pôs, segundo as suas famílias, sobre os chefes de 1000, chefes de 100, por todo Judá e Benjamim, né? E contou os de 20 anos para cima, e achou 300 mil escolhidos e capazes de sair para a guerra. Então, ele faz um censo aqui para saber como estava o seu exército, né? E aí nós vamos ver, também tomou de Israel o soldo de 100 mil homens valentes para 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixe de ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só e age e seja forte, do contrário, Deus te fará cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. E disse mais Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei à tropa de Israel? Diz-lhe, homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então, separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim, que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo de ira. Animou-se Amazias e conduziu o seu povo e foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10 mil dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivo 10 mil e os trouxeram para cima de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens e as tropas de Amazias despediram para que não fosse com ele a peleja. Deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3 mil e fizeram um grande despojo. E aí Deus vai repreender Amazias, sabe por quê? Idolatria. Gente, vocês viram que o coração dele não era por inteiro do Senhor? Pois bem, vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo deuses dos filhos de Seir, e tomou-os por seus deuses e o adorou e lhe queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta e disse: por que buscaste deuses que ao seu povo não livraram das mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos que ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvido aos meus conselhos. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiro a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: a cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que está: dá tua filha por mulher do meu filho? Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas,
teu coração se ensoberbeceu para gloriar-te. Agora fica em casa, porque provocaria o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atender. Por isso vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos. Portanto, buscou os deuses edomitas. Subiu Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado, isso mesmo, derrotado pelos seus próprios irmãos Israel. E fugiram cada um para sua casa. E aí nós vamos ter a morte de Amazias. Ele vai viver 15 anos depois da morte de Joás, que era filho de Joacás, rei de Israel. E os atos dele, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Depois de Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Ele vai fugir para Laquis, porém enviaram após ele homem até Laquis para o matarem. Trouxeram ele sobre o cavalo e sepultaram junto aos seus pais na cidade de Davi. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém? E Deus te abençoe. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outros esse vídeo. Deus te abençoe.